Olá pessoal, aqui é o irmão Josué e no vídeo de hoje, aqui no canal Teologia de Tudo Um Pouco, nós vamos trazer e apresentar um pouco sobre esse material que é fundamental e muito importante para quem é membro das Assembleias de Deus, a declaração de fé das Assembleias de Deus. Vamos dar uma olhadinha nesse material? Então roda a vinheta aí. Bem, pessoal, eu estou trazendo esse material aqui. Na verdade, esse não será o único vídeo sobre este material aqui, mas eu estou trazendo ele para apresentar para os irmãos a importância dessa declaração de fé, né, das Assembleias de Deus, principalmente para aquelas pessoas que fazem parte da Assembleia de Deus, mas que não conhecem propriamente dito e escrito a declaração de fé, ou seja, quais são as crenças essenciais das Assembleias de Deus. Antes de começar a apresentar esse material, eu quero só fazer uma ressalva aqui que às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não sou do Ministério do Belém, eu sou de outro ministério da Assembleia de Deus, né? Deixa isso daí de canto, não esquenta a cabeça com essas coisas não, porque essa declaração de fé aqui, ela vai na raiz do que a Assembleia de Deus, seja ela Madureira, seja ela do Belém, seja ela do Ministério de Peru, seja ela do ministério que for, é a Assembleia de Deus, essa declaração de fé aqui, ela vai atender a essas questões porque ela está firmada e alicerçada numa confissão de fé doutrinária da própria palavra de Deus. E é importante para que você entenda o que realmente a Assembleia de Deus ela confessa e prega na sua essência e não da forma que muitos pastores e pregadores, até mesmo da própria Assembleia de Deus, têm ensinado em suas igrejas. Então, se você é um cristão que é comprometido com a verdadeira doutrina da própria Assembleia de Deus, este material aqui vai te ajudar bastante, tá? Eu comprei esse material, ele não é tão fino, tá certo? Mas não é tão grosso, tá? Tem a de capa dura e a de capa brochura. Eu não paguei caro nesse material, paguei R$ 13, mas eu já encontrei esse material aqui no valor aí aproximado de 10 até R$ 8, mas geralmente está nessa casa entre 10 a R$ 15 esse material aqui. Venhamos e convenhamos, né? Um cristão assembleiano, né, que não tem 10 ou R$ 13 para comprar essa declaração de fé aqui, gasta valores muito mais altos com outras coisas que são menos importantes, né, por assim dizer, né? Então acho que o preço não está caro, está bem acessível aí para as pessoas. Abrindo aqui o material, esse aqui é brochura, tá? Vem aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus. Aqui vem falando algumas coisas, né? Ficha catalográfica, etc e tal. Bom, beleza. Aqui a gente está no sumário, tá certo? Então, ele tem títulos e os seus subtítulos. Eu achei isso bem interessante, tá bem detalhado, ok? Então, ele vem aqui sobre as Sagradas Escrituras, sobre Deus. Essa é a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, eu quero que você preste bastante atenção para você ver que essa questão se pode usar calça, pode usar brinco, não está na declaração de fé das Assembleias de Deus aqui, ok? Ela está preocupada com a doutrina bíblica, a doutrina, e isso é o que importa e é isso que tem que ser defendido dentro de uma declaração de fé, beleza? Então, ó, sobre as Sagradas Escrituras, sobre Deus, sobre a Trindade, o que a Assembleia de Deus crê, né, sobre essas questões, sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo, sobre as obras de Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre o homem, sobre as criaturas espirituais, sobre o pecado e as suas consequências, sobre a salvação, sobre a igreja, sobre o batismo em água, sobre a ceia do Senhor, sobre a forma de governo,
E aqui essa forma de governo ele vem trabalhar organização, ministério da igreja, pastores e evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores. Sobre a verdadeira adoração, muito importante isso daqui, tá? Mas eu não vou falar disso extensivamente agora. Sobre a igreja e o Estado, sobre a lei, sobre os 10 mandamentos, sobre o batismo no Espírito Santo. Tem muito pentecostal aí, quer dizer, pentecostal não, né? Tem muitos pastores que se dizem pentecostais, até de canais aí, né? Que se denomina pentecostal, mas não crê conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, no mínimo, acho que as pessoas deveriam ser um pouco mais verdadeiras, né? E coerentes, né? Ser continuista é crer na continuidade dos dons, no batismo com o Espírito Santo, na manifestação das línguas estranhas. Porém, ser continuista não é ser pentecostal na sua crença de que a única evidência do falar em línguas ou do batismo com o Espírito Santo seja a única evidência, o dialeto em línguas estranhas, né? Então tem alguns pastores aí que se denominam pastor, né? Não sei até onde, enfim, vai dizer que é pentecostal, mas não crê no batismo com o Espírito Santo sendo a única evidência, né, do batismo. Mas a declaração de fé das Assembleias de Deus diz que é a única. Então fica aí uma ressalva aí para quem se denomina pentecostal, mas não crê conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus e se diz pastor da Assembleia de Deus, tá? Só uma observação. Sobre os 10 mandamentos, sobre o batismo no Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, né? Sobre a cura divina, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o mundo vindouro, sobre a família e o final. Ele tem um total aí de 243 páginas, bastante páginas por sinal, né? Então a gente vê que não é uma coisa pouca, né? No geral, eu vou dizer que essa declaração de fé ela vai trabalhar como uma teologia sistemática, mais de uma confissão de fé das Assembleias de Deus. Como assim uma teologia sistemática? Porque ela vai abordar bastante assuntos aqui. Lógico que não é de uma forma tão aprofundada, mas é de uma forma bem, como que eu vou usar aqui a palavra aqui, bem centrada, né? Bem fundamentada dentro das crenças das Assembleias de Deus, de forma que você não vai errar sobre o que a Assembleia de Deus crê. E quando você ouvir algum ensinamento sobre salvação, sobre qualquer assunto que está relacionado aqui dentro, você que é da Assembleia de Deus, não importa se é do seu pastor, não importa se é de um pregador, não importa se é um professor de escola dominical, é importante você ter essa declaração de fé para quê? Para que você abra e leia aonde está sendo ensinado, né? Se for sobre a salvação, vai ler sobre a questão da salvação. Se for sobre o pecado, vai ler sobre a questão sobre o pecado e ver se o que está sendo falado ali, né? Nos púlpitos das Assembleias de Deus, está em conformidade com a sua declaração de fé, tá? Isso é importante, por isso que é importante uma declaração de fé dentro das igrejas, para ver se o que está sendo ensinado ali corresponde às crenças essenciais daquela denominação, não nos seus usos e costumes, mas na sua parte doutrinária e crenças bíblicas que é ensinado ou deveria dentro da igreja, ok? Então ele vai trabalhar dessa forma, vai ter algumas abreviaturas, a apresentação da nossa declaração de fé, vai ter uma apresentação aqui, uma introdução, né? Uma coisa que eu achei bem interessante aqui é um resumo, tá bom, do que cremos. Então ele vai trazer aqui de uma forma sucinta, mais ou menos ou exatamente 16 pontos que ele crê, que é, entre aspas, vai resumir toda essa questão aqui, tá? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, tá? Ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7, assim vai até o 16. E aí ele entra aqui sobre as Sagradas Escrituras, capítulo 1, já vai entrar sobre as Sagradas Escrituras. O que é interessante, eu achei bem bacana nessa declaração de fé aqui, eu quero mostrar para os irmãos,
é o seguinte, vou pegar aqui, página 109, vou pegar aqui página 109, que geralmente é o que permeia a maior discussão sobre a salvação, né? Então, a declaração de fé, ela vem aqui falando que cremos, sempre é assim, cremos. Começa assim, né, o tópico, cremos, e aí vem explicando o que a Assembleia de Deus, ela vai crer, né? Aí, ela vem aqui, ó, a salvação para todas as pessoas. Aí ele vai começar a falar e tudo que ele vai falar aqui, a gente vai perceber que sempre vem com o texto bíblico de referência. Qual é o amparo e por que crer dessa forma? Aqui tem o texto da Bíblia referente. E quando ele coloca o texto da Bíblia aqui, né, a referência, ele vai trazer escrito o que está escrito aqui. Eu achei bem interessante. Não é só a referência, né? Porque tem alguns irmãos que, às vezes no dia a dia, às vezes por falta de vontade, ele acaba não lendo, né? Por exemplo, só tem a referência aqui, mas não está escrito do lado, ele nem vai procurar na Bíblia o que é isso. São mais os curiosos, aqueles que realmente se importam. Mas nesse caso, a CPAD julgou mais importante, né? Ou seu pilar sobre isso, eles colocaram a referência e colocou o que está escrito. Então eu achei muito interessante isso, ajuda bastante, por quê? Porque a pessoa já está lendo, além dela ver a referência, ela já lê o versículo dessa referência aqui no texto. Quando eles não colocam, eles colocam uma numeração. Tá vendo aqui, ó, 10, ó. Vou até aumentar aqui um pouco o zoom. Ó, número 10, tá vendo aqui? Opa, tá aqui, ó, número 10. O que essa numeração vai fazer? Quando você terminar de ler esse capítulo, aqui no canto vai ter todos os versículos com as numerações e para você estar lendo na íntegra o versículo inteiro. Aqueles versículos que não foram colocados aqui, mas que está com aquela numeração pequena, ó, 7, 8, tá vendo? Lá no final você vai ter esse versículo, você pode procurar, eu quero saber por que tem esse 7 aqui, de onde ele tirou esse 7 na Bíblia. Lá vai mostrar qual é o versículo para você estar lendo, e já vem escrito o versículo, você não precisa procurar só na Bíblia, é só você ir lá atrás e ver. Então eu achei essa didática da CPAD muito boa, eles foram muito felizes nessa didática aí, a CPAD está de parabéns mesmo sobre isso, né? E aqui você vai entender sobre essa questão da natureza da salvação, se o homem pode ou não se achegar a Deus por si só, né? A Assembleia de Deus, ela colocou aqui na sua declaração uma coisa que é verdadeira e que faltava para conhecimento geral do seu corpo ministerial, principalmente se você é pastor, principalmente se você é professor da escola dominical, principalmente se você está na liderança de algo que vai estar ensinando, até mesmo pregando. Se você é pregador das Assembleias de Deus, faz necessário você ter esse material e faz necessário você ler e pregar conforme as crenças das Assembleias de Deus. Isso aqui vai evitar muitos erros que são cometidos em cima dos púlpitos e até da forma de estar ensinando dentro da igreja, tá? Eu vou fazer outros vídeos com alguns tópicos deste material aqui, mas a princípio eu estou só fazendo uma apresentação e mostrando a importância e como é o método de trabalho dessa declaração de fé. E se você é um pastor, é um líder, né? E você faz parte das Assembleias de Deus, mesmo que você seja um pastor congregacional, eu vou dizer a minha opinião particular, né? Se eu fosse um pastor de uma congregação, enfim, ainda que não fosse do Ministério do Belém, eu adotaria essa confissão de fé para as igrejas aonde eu pastoreasse, tá? Por quê? Porque é importante as pessoas saberem quais são as doutrinas que a Assembleia de Deus defende. Aqui eu não estou falando de ministério, tá bom? Crente, pastores e ministros que ficam presos sobre questões ministeriais, ele está muito aquém
da palavra de Deus, muito aquém da palavra de Deus, né? Não amadureceu ainda no conhecimento cristão. Ele pode ser consagrado, ele pode ser um homem que está lá em cima do púlpito, mas ele ainda não amadureceu nas coisas espirituais de Deus como deveria, ok? Então, se você é um pastor das Assembleias de Deus, tenha essa declaração de fé e incentive os seus membros a terem essa declaração de fé e deixarem guardados nas suas casas e estudarem. E toda a revista da Escola Dominical que vier, até mesmo da própria CPAD, é importante fazer a confrontação do que está lá escrito, né, na revista da Escola Dominical com a declaração de fé das Assembleias de Deus e ver se o que está escrito na revista realmente está em conformidade com a declaração de fé das Assembleias de Deus, ok? Forte abraço, Deus abençoe. Se você gostou, dá um joinha, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva aqui no canal Teologia de Todo Um Pouco. Forte abraço e até o próximo vídeo.